Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 26º episódio do Lê com a Gente, dessa obra incrível do Dr. Dispenza, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Essa obra, então, mudou muito as nossas vidas, muda ainda, né? E sempre nos trará essa oportunidade de eternos aprendizados, dessas camadas mais e mais profundas do ser. E a gente convida para que vocês estejam conosco nesse momento, fazendo então essa leitura guiada e pequenos pontos de reflexão. Eu me chamo Lisiane Pesce, tenho como convidada desde o princípio a minha querida amiga nessa jornada, amiga Débora. Oi, Débora. Olá, boa tarde ou bom dia, né? A gente não sabe em que Boa momento vocês estão noite. assistindo isso, boa noite. E vamos lá, mais um episódio. Mais um Prontinho. episódio. Para quem está chegando agora, lembrem que vocês, se gostarem de nos ouvir, acompanhem desde o princípio, desde o primeiro episódio. Tá tudo aqui nesse canal. Já aproveitem também, curtam, nos sigam lá no Instagram, aqui, que sempre vai ter, então, esses conteúdos disponíveis para que vocês, então, possam olhar mais e mais para dentro e com esse olhar muito amoroso e carinhoso. Vamos lá, agora com a grande contribuição do Dr. Joe Dispenza. No capítulo 7, que nós estamos, parte 2, paramos na página 186. Diz ali: Crise da meia-idade, uma tentativa de criar uma nova identidade a partir do exterior. Então, ele traz ali uma imagem. No meio, ele, como no episódio anterior, nos fala, deixa eu apoiar aqui para segurar um pouquinho o livro, ele faz aquela figura, né, da mão em cima, mão embaixo. A mão em cima é como parecemos no exterior, e a mão de baixo é como nos sentimos por dentro. E essa lacuna que fica entre uma mão e outra é a lacuna de identidade. E aí ele fala nessa parte do como parecemos no exterior, ele vincula aos vícios, né? O que seriam os vícios? Jogos de computador, drogas, álcool, compras, jogo, pornografia. Então ele traz essas questões externas, né? Ao lado disso, então, coisas novas, como carros, barcos, roupas, lugares novos, férias, novo corpo, cirurgia plástica, dieta, gente nova, clube social, romances, tá? Então, ele faz, eu vou até mostrar para quem não tem a obra, só para não ficar meio se sentindo perdido, é tipo isso, tá? Que ele mostra aqui. E o que ele escreve aqui? Quando as mesmas pessoas e coisas em nossa vida criam as mesmas emoções e o sentimento que estamos tentando fazer desaparecer não muda mais, buscamos novas pessoas e coisas ou tentamos ir para novos lugares na tentativa de mudar como nos sentimos emocionalmente. Se isso não funciona, vamos para o próximo nível, vícios. Aí ele segue. Qualquer que seja o vício, as pessoas ainda estão pensando que algo externo fará o sentimento interno desaparecer. E lembre-se, temos uma inclinação natural para associar um fator externo que está fazendo aquele sentimento desaparecer a nossa química interna. E gostamos desse fator externo se ele nos faz sentir bem. Desse modo, fugimos do que nos faz sentir mal ou ter dor e migramos para o que nos faz sentir bem e confortáveis ou trazer prazer. Como o entusiasmo que as pessoas obtêm de seus vícios estimula continuamente os centros de prazer no cérebro, desculpa, elas conseguem uma enxurrada de substâncias químicas a partir da emoção da experiência. O problema é que, cada vez que apostam, enchem a cara ou jogam online até altas horas, elas precisam de um pouco mais da próxima vez. O motivo por que as pessoas precisam de mais drogas, mais compras ou mais romances é que o jato químico criado a partir dessas atividades ativa os receptores externos de suas células, que ligam às células. Mas, se os receptores são constantemente estimulados, ficam dessensibilizados e desligam. Assim, precisam de um sinal mais forte,
um pouco mais de estímulo para serem ligadas da próxima vez. É preciso uma substância mais forte, mais poderosa para produzir os mesmos efeitos. Desse modo, agora você precisa apostar 25 mil, em vez de 10 mil, porque do contrário não há emoção. Quando uma gastança de 5 mil em compras já não faz mais nada, você precisa estourar 2 cartões de crédito para ter a mesma onda novamente. Tudo isso para fazer com que a sensação de quem você realmente é desapareça. É preciso continuar fazendo mais, com mais intensidade, de tudo que você faz para obter o mesmo barato. Mais drogas, mais álcool, mais sexo, mais apostas, mais compras, mais TV. Você entende a ideia. Com o tempo, ficamos viciados em algo para aliviar a dor, ansiedade ou depressão em que vivemos diariamente. Isso está errado? Não, realmente. A maioria das pessoas faz essas coisas porque simplesmente não sabe como mudar a partir do interior. Seguem o impulso inato de obter alívio dos seus sentimentos e inconscientemente pensam que a salvação vem do mundo exterior. Jamais lhes foi explicado que utilizar o mundo exterior para mudar o mundo interior piora a situação, só acumula lacuna. Vejam o quanto é importante nós adquirirmos o conhecimento, né, desses processos todos, porque isso nos tira do olhar julgador, né, aquele olhar que julga, que recrimina, que diminui, que exclui. Então, porque muitas vezes é tão automático fazer os julgamentos quando nós percebemos alguém com algum vício, e não digo todo mundo, é óbvio, né? Mas vamos pensar que em algum nível, muitas vezes, rola um pequeno julgamento. E aí fica a reflexão. E digamos que são essas pessoas que realmente não têm condições, não se sentiram ainda preparadas e ainda não entraram nessa jornada de olhar para dentro, né? E digamos que nossa ambição na vida seja obter sucesso e acumular mais coisas. Quando fazemos, reforçamos quem somos, sem jamais abordar como realmente nos sentimos. Chamo isso de ser possuído por nossas posses. Somos possuídos por objetos materiais, e essas coisas reforçam o ego, que precisa do ambiente para se lembrar de quem é. Se esperamos que algo de fora nos faça felizes, não estamos seguindo a lei quântica. Estamos confiando no exterior para mudar o interior. Se estamos pensando que, assim que formos ricos para comprar mais coisas, ficaremos muito felizes, entendemos ao contrário. Temos que ficar felizes antes da abundância aparecer. E tudo é frequência, né? Então, se tudo vibra, tu vai atrair aquilo que tu vibra. E o que acontece quando os viciados não conseguem obter mais? Ficam ainda mais furiosos, mais frustrados, mais amargos, mais vazios. Podem tentar outros métodos, acrescentar jogos à bebida, acrescentar compras ao escapismo com TV e filmes. Eventualmente, no entanto, nada é suficiente. Os centros de prazer recalibraram-se a um nível tão alto que, quando não há alteração química vinda do mundo exterior, parece que o viciado agora não consegue mais encontrar alegria nas coisas mais simples. O ponto é, felicidade verdadeira não tem nada a ver com prazer, pois se basear em se sentir bem com coisas intensamente estimulantes apenas nos deixa mais distantes da verdadeira alegria. Muito bom, né? Quer seguir um pouquinho, Débora? Sim, sim. E é engraçado, né? Eu e a Elisa, a gente já comentou que é muito engraçado, conforme a gente está lendo os episódios, os capítulos, como ressoa com o que a gente está vivendo na semana.
né, no dia, e essa frase que ele acabou de falar, de que se a gente espera que a felicidade, né, ou qualquer outra coisa venha dos outros, de fora, é um convite para a frustração, né, é um convite para não olhar para si mesmo, enfim, bateu muito aí com os momentos, mas seguindo. A maior lacuna, o vício emocional. Não pretendo diminuir a severidade dos danos causados pelo que mencionarei vagamente aqui como vícios materiais, em droga, álcool, sexo, jogo, consumismo, etc. Esses problemas geram grandes prejuízos às numerosas pessoas que sofrem deles e aos que amam e trabalham com esses viciados. Embora várias pessoas que vivenciam esses e outros vícios possam utilizar as etapas descritas nessas páginas para superá-los, visto que são uma parte dos três grandes, foge ao escopo desse livro lidar especificamente com esses tipos de vícios. No entanto, é imperativo compreender que por trás de cada vício existe alguma emoção memorizada que dirige o comportamento. O que não foge ao escopo desse livro, e é de fato seu principal propósito, é ajudar as pessoas a quebrar o hábito de ser elas mesmas, quer visualizem esse eu como viciado em álcool, sexo, jogo, consumismo, etc., ou como cronicamente solitário, deprimido, raivoso, amargurado ou fisicamente indisposto. Ao pensar na lacuna, possivelmente você disse para si mesmo: bem, claro que escondemos nossos medos, inseguranças, fraquezas e o nosso lado obscuro das outras pessoas. Se dessemos rédea solta para expressar livremente todas as coisas, provavelmente ficaríamos além do cuidado que os outros têm por nós, para não mencionar os cuidados que temos por nós mesmos. De certa forma é verdade, mas se vamos nos libertar, isso significa que temos que confrontar o verdadeiro eu e trazer à luz o lado sombrio de nossa personalidade. A vantagem do sistema que emprego é que você pode confrontar seus aspectos mais sombrios sem trazer à luz de sua realidade diária. Você não precisa chegar ao local de trabalho ou numa reunião de família e anunciar: ei, pessoal, escutem aí. Sou uma má pessoa, pois por um longo período de tempo fiquei ressentida com os meus pais por terem dedicado tanto tempo ao meu irmão caçula, enquanto eu percebia que minhas necessidades eram negligenciadas. Portanto, agora sou uma pessoa realmente egoísta, que anseia por atenção e precisa de gratificação instantânea para parar de se sentir não amada e inadequada. Em vez disso, na privacidade de sua casa e de sua mente, você pode trabalhar na extinção de aspectos negativos do eu e substituir essas características, ou pelo menos metaforicamente reduzir o papel que desempenham e permitir apenas uma aparição breve e ocasional, por outras mais positivas e produtivas. Quero que você esqueça os eventos passados que validam as emoções que memorizou e que se tornaram parte de sua personalidade. Seus problemas jamais serão resolvidos por análise enquanto você ainda estiver emaranhado nas emoções do passado. Examinar a experiência ou reviver o evento que criou o problema apenas trará as antigas emoções e o motivo para se sentir do mesmo modo. Quando tenta resolver sua vida dentro da mesma consciência que a criou, você descarta o exame de sua vida e dá desculpas para nunca mudar. Em vez disso, vamos simplesmente desmemorizar as nossas emoções autolimitantes. Uma memória sem carga emocional é denominada sabedoria. Aí olhamos em retrospecto de modo objetivo e vemos o evento e quem estávamos sendo sem o filtro da emoção. Se tratamos de desmemorizar o estado emocional ou eliminá-lo com o máximo de nossa capacidade, obtemos a liberdade de viver, pensar e agir independentemente das restrições ou limitações daquele sentimento. Assim, se uma pessoa renunciasse à infelicidade e seguisse sua vida, entrasse num novo relacionamento, conseguisse um novo emprego, mudasse para uma nova cidade e fizesse novos amigos, e depois examinasse o evento passado, veria que o episódio proporcionou a diversidade necessária para ela superar quem era e se tornar uma nova pessoa. Sua perspectiva mudaria simplesmente por ver que conseguiu de fato superar o problema.
Fechar e até mesmo eliminar a lacuna entre quem somos e como nos apresentamos para o mundo é provavelmente o maior desafio que todos nós enfrentamos na vida. Quer denominamos viver de forma autêntica, conquistar a nós mesmos ou dar jeito de fazer as pessoas nos aceitarem como somos, isso é algo que a maioria deseja. Mudar, fechar a lacuna, deve começar de dentro. Todavia, com excessiva frequência, a maioria de nós só muda quando encara uma crise, um trauma, um diagnóstico desencorajador de algum tipo. Essa crise geralmente aparece na forma de um desafio, que pode ser físico, digamos um acidente, uma doença, emocional, a perda de alguém que amamos, por exemplo, espiritual, quem sabe uma série de contratempos que nos faz questionar nosso valor e como o universo opera, ou financeiro, a perda de um emprego, talvez. Note que todos giram em torno de perder algo. Por que esperar a perda ou o trauma ocorrer e ter o ego arrancado do equilíbrio devido a esse estado emocional negativo? É claro, quando uma calamidade incide sobre você, é preciso agir. Você não pode tratar o caso como de costume quando você cai, como diz a expressão, de joelhos. Nesses momentos críticos em que realmente ficamos cansados de ser derrotados pelas circunstâncias, dizemos: isso não pode continuar. Não importa o que seja necessário ou como me sinto, corpo, não importa o quanto demore, tempo, não importa o que está ocorrendo em minha vida, ambiente, eu vou mudar. Tenho que. Podemos aprender e mudar em um estado de dor e sofrimento, ou podemos fazê-lo em um estado de alegria e inspiração. Não temos que esperar até ficarmos desconfortáveis que nos sentimos forçados a sair de nosso estado de repouso. Isso é engraçado, a gente até comentou aqui já num outro episódio, uma frase que eu já ouvi da minha família, né? Por que que eu mexo tanto, leio tanto, fuço tanto? E aí eu já ouvi de parentes bem próximos, assim, por que que eu vou mexer se tá tudo bem, tá tudo quieto, não precisa. E aí, esse capítulo aqui está me lembrando isso, né? Normalmente as pessoas esperam a dor, esperam um trauma, esperam um fato assim que choque, né? Que traga a energia para se olhar, para mudar, para se pesquisar, se conhecer. Sendo que a gente pode fazer isso a todo momento, a gente pode evoluir, avançar mesmo dentro de momentos felizes, de momentos, né, na calmaria. Não que a gente precise ficar buscando pelo em ovo, mas não precisa esperar evoluir através da dor, né? E eu acho que isso que ele está dizendo aqui, que a gente pode mudar os hábitos que a gente percebe que não são tão positivos, não precisa esperar que algo aconteça para poder fazer isso, né? É verdade. E tem uma das coisas que a gente aprendeu muito nessa jornada, né, Débora? Com o nosso trabalho, com tudo que a gente estudou e a gente se dedica aí diariamente, é entender em que lugar é esse, às vezes, que a dor e os desafios nos convidam, né? Que aprendizados nós temos ainda, porque muitas pessoas evitam de mexer por amor, por autoproteção, né? Muitas vezes nos parece até descaso, mas de forma inconsciente a pessoa está tentando preservar a sua própria vida. E porque algumas pessoas acham até insuportável ter que lidar com as suas emoções, com as dores, enfim, mesmo que estejam convidando a dor constantemente às suas vidas. E porque já é uma zona ali de conforto, é uma zona, por mais que seja extremamente desconfortável a dor, é uma zona que a pessoa conhece, então se apega ao conhecido. Então isso é natural, né? A gente não está normatizando isso, normatizando, não sei o termo certo de dizer, mas enfim, não é que isso seja normal, é o natural do ser humano por questão de sobrevivência. Só que tem algum momento na vida do ser que ele desperta, né? Ou ele cansa de sofrer e diz basta, agora eu quero entender essa craca toda e que se lasque tudo, porque já que está doendo mesmo,
Então, vamos olhar para essa dor e vamos ver do que ela vem, o que ela tanto me convida. E vai quebrando, a partir daí, dessa consciência desse novo eu, esses ciclos, né, repetitivos. Isso significa que eu nunca mais vou sofrer, que eu nunca mais vou te dor? Não. Gente, a gente está no planeta Terra, mas é como as coisas te impactam, como as coisas te paralisam e deixam de paralisar. Então, é como tu convive com as questões da vida. Isso é o grande diferencial. E isso é tu te tornar um novo eu. Quando tu troca a lente, né? Troquei o óculos. Né? Cada um de nós tem a sua própria lente, mas é isso aí. É decidir que momento que eu quero ir para o próximo nível. E então é isso. E eu, bom, digo isso porque comigo foi dessa forma. 6 anos atrás, eu cansei de sofrer. Já contei aqui, quem me acompanhou, né? Quem nos acompanhou até aqui, né, Débora? Já contei aí. Então, eu cansei de sofrer e disse basta. Agora eu vivo zen budista? Não, né, gente? Mas, assim, a forma que as coisas me impactam são muito diferentes, né? Aquele lugar do vitimismo, enfim, poderíamos aqui ficar horas falando, né? É isso. Então, entendam que também não precisamos abrir todas as nossas feridas e nos expor. Não, é entender quais são os caminhos, porque senão também fica realmente insuportável. Por isso que as pessoas, quando nos amam, nos questionam, mas para que tu precisa olhar tanto para isso? Mas para que ficar procurando coisa? Para quê? Porque querem, porque nos amam, porque se preocupam, né? Enfim, e porque têm as suas próprias opiniões. E aí tá tudo bem. Sigamos lá. Agora, ali na página 191, vou seguir um pouquinho, tá, Débora? Vem na página 191, efeitos colaterais de fechar a lacuna. Como saber? Uma das habilidades-chave que você precisa desenvolver é a consciência. Como sabe, desculpa, uma das habilidades-chave que você precisa desenvolver é a consciência e a observação de si mesmo. Prestem muita atenção. Quem aí não está ouvindo bem, respira, olha aqui, pega na mão da tia Lise e ouve o que ele vai dizer. Essa é uma definição resumida do que abordo ao falar sobre meditação no próximo capítulo. Então, nós vamos entrar nisso, tá? Na meditação, você examinará o estado emocional negativo que teve impacto importante em sua vida. Reconhecerá o estado primário de sua personalidade, que move seus pensamentos e comportamentos, de modo a ficar intimamente familiarizado com todas as nuances. Com o tempo, utilizará esses poderes de observação para ajudar a desmemorizar aquele estado emocional negativo. O desmemorizar não significa que o teu passado se apague da tua memória. Óbvio que não, mas ele fica ali que nem um museu contando aquela história, sem mais te impactar a ponto de te prender ao passado e ficar revivendo as tuas histórias doídas todos os dias. Ao fazer isso, entregará essa emoção a uma mente maior, fechando a lacuna entre quem você é e quem você apresentou ao mundo no passado. Imagine-se de pé em uma sala com os braços estendidos, empurrando as paredes opostas. Você tem ideia de quanta energia consumiria se tentasse evitar que as paredes o esmagassem? Em vez de fazer isso, que tal soltar as duas paredes? Dar 2 passos à frente, afinal, a lacuna se parece com uma porta, não é? E sair daquela sala e entrar em uma outra completamente nova. E quanto à sala que você deixou para trás? Bem, as paredes se juntariam de tal forma que você nunca poderia voltar para dentro dela. Olha que fantástico essa simbologia, né? Para quem funciona muito nessa coisa da imaginação, vai visualizando isso aí tudo, porque tu já vai trazendo esse processo para ti. Na hora que tu for fazer as meditações, tu vai lembrar disso. A lacuna, de tal forma que você nunca deixaria voltar
Bem, as paredes se juntariam de tal forma que você nunca poderia voltar para dentro dela. A lacuna teria se fechado e as suas partes separadas estariam unificadas. E o que acontece com toda a energia que você estava gastando? A física afirma que a energia não pode ser criada ou destruída, pode apenas ser transferida ou transformada. Então, digamos assim, redirecionada. Tu redireciona essa energia. Ela não se perde. É exatamente o que vai ocorrer com você quando chegar ao ponto em que nenhum pensamento, emoção ou comportamento subconsciente passem desapercebidos. Você pode pensar nisso de outra forma. Você estará acessando o sistema operacional subconsciente e trazendo todos os dados e instruções à atenção consciente para realmente ver onde se localizam os impulsos e propensões que assumiram o controle de sua vida. Você fica consciente do seu eu inconsciente. Quando... Deixa eu ver o que eu botei aqui. Eu escrevi bingo do lado. Bingo! Bem grande, bingo! Quando quebramos os elos dessa corrente, liberamos o corpo, porque o corpo, lembre-se, guarda as memórias. Então, quando a gente quebra esses elos, a gente libera o corpo. Ele não é mais a mente, vivendo no mesmo passado dia após dia. Quando liberamos o corpo emocionalmente, fechamos a lacuna. Então é isso, não é só treinar a mente, né? Quando a gente treina a mente, a gente exercita e faz disso uma constância, a gente libera esses espaços, redireciona a energia e ensina o nosso corpo a habitar também esse novo espaço. Quando fechamos, então, a lacuna, liberamos a energia outrora usada para produzi-la. Com essa energia, agora temos matéria-prima que podemos utilizar para criar uma nova vida. Gente, que libertador isso, né? Fechando a lacuna. Daí ele traz, então, mais uma representação. Aqui, ó. Não dá para enxergar bem, mas está tudo bem. O que ele diz aqui? Ele escreve, fechando a lacuna, camada após camada, quando você apaga emoções da memória, está liberando energia. Aí temos camadas da emoção, camadas da emoção. Aí a mãozinha aqui, né? Estou enxergando a mãozinha em cima. Aí diz, do ladinho de camadas da emoção, desmemorizar uma emoção. E ao lado, liberar energia, tá? Tchum, tchum e tchum. Aí aqui, nas camadas da emoção diz indignidade. Quando a gente vai desmemorizar a indignidade e raiva, olha só, tu vai liberando a energia. Aí tu vai liberar indignidade, raiva, medo, vergonha, dúvida sobre si, culpa, autocrítica, né? Eu, no meu caso, sempre tive autocrítica de uma forma muito forte e me trouxe muita rigidez na vida, que resultou em fibromialgia, né? Então, tudo isso aqui, conforme essas camadas de emoção vão sendo desmemorizadas, né? Tem como objetivo final a transparência, quando como você parece é quem você realmente é. Quando desmemoriza qualquer emoção que se tornou parte de sua identidade, você acha a lacuna entre como você parece e quem você realmente é. O efeito colateral desse fenômeno é a liberação de energia na forma de uma emoção armazenada no corpo. Assim que a mente dessa emoção é liberada do corpo, libera-se energia para o campo quântico, para você usar como um criador. Vejam como esse universo, né, como tudo é tão perfeito nessa vida. E hoje, mais do que nunca, as atividades físicas estão muito em alta, né? E claro que conectado a toda uma consciência aí da saúde, de entender que a atividade física ela traz qualidade de vida, longevidade com qualidade.
Mas que interessante que é isso, porque o que é a roda da vida, né? O movimento do corpo nos mantém vivos e saudáveis e contribui para esse processo todo das nossas liberações, né? Dessas lacunas todas, de todos esses medos, raivas, vergonha. Por isso que as pessoas, quando param de se mover, podem perceber as primeiras doenças. Aqui são reflexões da Lise, tá? As doenças vêm à tona. E quais são as doenças que vêm à tona, geralmente? Artrite, artrose, questões do coração, questões de gordura circulante, né, AVC, problemas neurológicos. Olha que forte isso. Seguindo aqui, outro efeito colateral de quebrar os vínculos dos seus vícios emocionais é que a liberação da energia é como uma injeção saudável de algum elixir maravilhoso. Você não só fica energizado, como sente algo que provavelmente não sentiu durante um bom tempo, alegria. Quando libera o corpo das correntes de uma dependência emocional, você se sente elevado e inspirado. Você já fez uma viagem longa de carro? Quando sai do veículo e finalmente dá uma esticada e respira o ar fresco e os resíduos dos pneus do carro no pavimento, do sistema de arrefecimento do motor ou do ar-condicionado cessam, a sensação é ótima. Imagine como eu cheguei a sentir o cheiro do... Sabe aquele cheiro quando tu sai do carro e tu sente aquele cheiro do motor superaquecido? Imagine como a sensação seria ainda mais maravilhosa se você tivesse ficado no porta-malas por 3.000 quilômetros. É exatamente assim que muitos de nós se sentem por um período significativo de tempo. Olha que forte. Tenha em mente que não basta apenas notar como você esteve pensando, sentindo ou se comportando. Olha isso que ele está dizendo. A meditação requer que você seja mais ativo do que isso. Então, não é, é só, tá, me dei conta. O que eu faço com isso? Né? Você também tem de contar a verdade sobre si. Tem de ser claro e revelar o que esteve ocultando na parte sombria da lacuna. Perdão, é nesse local aí que a tua família tenta te proteger, Débora. É desse local aí. É preciso arrastar essas coisas para fora, a luz brilhante do dia. E é essa luz brilhante que a Débora diz para a família dela: não se preocupem, porque o que eu vou encontrar aqui é uma luz muito brilhante. E quando você realmente vê o que andou fazendo para si mesmo, tem de olhar para a confusão e dizer: isso já não mais serve aos meus interesses, já não me serve mais, jamais foi amoroso comigo. Aí você pode decidir ser livre. E ninguém nos dá isso. A liberdade nós mesmos nos damos. Né? Nós consentimos a liberdade a nós mesmos. Seguimos mais um pouco, amiga. Tu sabe que eu nem olhei Eu o acho que tempo. já deu um pouquinho mais de meia hora. Acho que podemos Então encerrar, né, esse episódio. vamos fechar. É que é isso, né? A gente sempre diz que vai olhar o tempo para contribuir com vocês, para que sejam episódios curtos, que são profundos, e trazem essa oportunidade, né, de aí a gente estar refletindo. Mas é isso. Então, nós vamos parando por aqui. Nos encontramos no próximo episódio. Esperamos que vocês tenham gostado. Deixe aqui seus comentários. Lembrem disso também. Tá bem? Até mais. Tchau, tchau.